Se eu tivesse que escolher entre atender só a família ou só a criança, eu queria só a família. Porque eu posso transformar esses pais em aplicadores. Vou no trabalho do pai, vou onde for. Se pai de verdade se recuse a vir e seja totalmente ausente, mas isso já vai ser uma barreira para o tratamento. Ah, mas se você ficar, você vai atrapalhar a sessão porque ele não vai responder melhor. Não tem problema. Eu fico aqui com meu filho até que ele se acostume com a minha presença, porque se você me fala que ele não vai responder bem comigo aqui, em casa ele não vai responder bem. A doutora Denise explicou que todos têm que saber o que está acontecendo, tem que colocar em prática, tem que ter uma consistência. Ela falou muito em consistência, ou seja, não adianta eu exigir certas regras no restaurante e não exigir a mesma regra em casa. Ou ao contrário, se a criança começa a chorar em público e eu faço o que ela quer para que ninguém veja que ela está chorando, né? A mesma regra que vale em casa tem que valer também fora de casa. A mesma regra que vale para a terapeuta vale para a mãe também, e para o pai, e para o irmão. Por isso é importante que toda a família esteja presente, que toda a família saiba o que está acontecendo, para que todos coloquem em prática. Ela abordou também sobre as crianças desafiadoras. Explicou que uma criança desafiadora não é só aquela que responde, que é agressiva, ou que não entende a hierarquia, mas também aquela criança que fica lá no mundo da lua, que não presta atenção, muito quietinha na sala. Essa criança também tem um desafio de aprendizagem. Outros pontos importantes que ela ressaltou é que a gente não deve ficar falando 1000 vezes, vai tomar banho, aí espera mais um pouco, vai tomar banho, que a gente deve falar no máximo 2 vezes, dar o comando e fazer cumprir. Não ficar repetindo 10 vezes a mesma coisa para então a criança cumprir. E se a criança não obedece às regras, ela tem que ter consequências. E as consequências não jamais uma agressão física, jamais uma palmada, mas perder privilégios como tempo de eletrônico. Ela deve ter consequências sim. E que a gente deve treinar o não. Dizer não para presentes, que a criança que tem tudo, é difícil até conseguir reforçadores para essa criança. A criança deve saber lidar com essas frustrações e não o tempo todo fazer o que ela quer. É importante sim a criança às vezes ficar entediada, saber se virar, saber como lidar com essa frustração. E a gente sempre tem que focar na independência da criança. Então não adianta uma criança que já sabe ler, escrever, que já sabe falar inglês, mas não sabe usar o banheiro, né? Então a gente sempre tem que focar na maior independência da criança, sempre colocar isso como prioridade. Uma mãe questionou a respeito, meu filho quando vai no shopping, se ele não vai na loja de brinquedos, ele fica enlouquecido e eu não consigo segurar. A criança tem que saber que quem está no comando são os pais. Se a criança, que é pequena, não consegue lidar com não, imagina quando ela crescer. Como que você vai fazer para ensiná-la, né? Então esse é o momento. Quanto menor a criança, melhor. Se jogou no chão, você não vai fazer o que ela quer. Se a regra é, não, hoje a gente não vai na loja, e inclusive ela fala que a gente tem que trabalhar com isso, falar bastante o não, para que a criança saiba lidar com essa frustração. Então, mas eu não vou conseguir segurar, então não vai sozinha, então vai com alguém para saber conter. E assim, claro que uma mudança vai gerar crise, que vai dar trabalho. E ela explica que antes da melhora sempre tem uma grande piora, ou seja, a criança vai tentar de tudo, vai fazer de tudo para ver se ela continua conseguindo aquilo que ela conseguia antes. Então ela vai se jogar no chão para depois extinguir esse comportamento negativo. E os pais têm que aprender a poker face, né? O jogo de poker, que a gente pode estar morrendo de raiva ou super nervoso, a gente sempre tem que manter uma cara de tranquilidade, porque se a criança tá tendo uma crise e a gente fica nervoso e a gente fica irritado ou fica com pena da criança, isso tudo a gente vai transferir para a criança e vai prejudicar o desenvolvimento dela. Então a gente sempre tem que procurar, né, tentar fazer uma cara de que nada tá acontecendo.